Fala, meus queridos alunos da disciplina de família. E aí, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, me chamo Diogo Gesta, professor Diogo Gesta, daqui da disciplina de família da FACAP. Então, na aula de hoje, a aula de número 22, nós iremos estudar o Instituto das Famílias Monoparentais, da família monoparental. Mas, afinal, por que é necessário uma aula temática sobre as famílias monoparentais? E isso é extremamente simples, além de sua importância para a sociedade atual, conforme veremos no decorrer das aulas, da aula de hoje, também é muito importante porque conforme verificação da composição da família, que é prestigiada com inclusive uma menção expressa no artigo 226 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, nós verificamos em seu parágrafo 4º a seguinte menção. Deixa eu colocar aqui para vocês. Artigo 226, a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Parágrafo 4º. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Pois é, vimos aqui que a nossa própria Constituição, ela disciplina, ela determina, ela traz uma menção honrosa sobre a família monoparental. Mas afinal, em que consiste tal entidade familiar? Qual é o sentido e a importância de haver uma tutela jurídica para esse tipo de família, para esse tipo de entidade familiar que é a entidade monoparental? Bom, aqui eu passo para o nosso primeiro tópico, que é o tópico do conceito. E conforme se verifica de uma simples leitura dessa norma constitucional que foi trazida aqui para vocês logo de cara no início da aula, consiste na família monoparental, na entidade familiar que é composta por qualquer dos pais e a sua prole. A expressão que foi utilizada, que eu estou trazendo aqui para a aula, e se a gente for analisar etimologicamente essa palavra, nós temos duas partes. A primeira, que é a mono, e a segunda, que é a parental. Mono, que vem de um ou único, e parental, que é relativo aos pais, ou seja, um ou único pai. E ela está consagrada, inclusive, esse uso, que embora não seja previstamente expressa na Constituição, conforme nós lemos, mas nós temos de forma tácita essa previsão. A discussão quanto ao instituto jurídico da família monoparental, ele é bem amplo. E por isso, no que diz respeito ao momento da sua constituição, ela pode ser classificada de duas formas. Através da classificação, nós conseguimos compreender melhor qual é a natureza jurídica desse instituto, que é o da família monoparental. E a classificação que eu trago primeiro para vocês é a respeito de sua constituição. E de acordo com a Constituição, ela pode ser originária ou superveniente. A originária é aquela família que se constituiu de forma monoparental e que se tem como exemplo a situação da mãe solteira. Salienta-se que essa situação pode decorrer de múltiplos fatores, desde uma gravidez decorrente de uma relação que foi ali uma relação causal, uma relação pontual e que diante disso houve a mãe, ela engravidou e ela não tem nenhuma relação com esse pai e passando nenhuma relação afetiva contínua com o pai. E passando até mesmo por uma relação amorosa estável em que não subsiste no advento desse estado gravídico, que é o que a gente verifica quando ocorre, infelizmente, o abandono ou uma irresponsabilidade do companheiro ou até mesmo através de um consenso. Vai saber, tem que ser analisado pontualmente. E até inclusive o que é chamado, que cada vez mais tem ganhado mais notoriedade, que é a chamada produção independente. Na família monoparental originária, deve-se incluir, logicamente, a entidade familiar constituída pela adoção também, em que o indivíduo que ele é solteiro, e isso independe de sexo, de orientação sexual, ele adota uma criança e constitui a partir dali um núcleo familiar.
uma entidade familiar, que há apenas esse único indivíduo, que ele é solteiro, com a criança que ali foi adotada. Já a família monoparental superveniente, que é essa segunda parte, é aquela que se origina da fragmentação de um núcleo parental, originalmente composto por duas pessoas, mas que por algum evento futuro venha a haver essa fragmentação, tal como o efeito da morte, que é ali comparado à viuvez, ou à separação de fato, ou inclusive diante de um divórcio. Independente da espécie ou até mesmo de origem, os efeitos jurídicos da família monoparental serão sempre os mesmos, notadamente no que diz respeito a esse poder de família ou até mesmo quanto ao estado de filiação. Quem não conhece alguém que seja filho de pais ou até mesmo de pai ali que tenha o sexo masculino ou até mesmo o sexo feminino, que sejam separados? Quem não conhece alguém cuja mãe ou pai já tenha falecido ou que não more mais junto ou que seja inclusive viúvo? Em especial, quem não conhece alguém que é filho de uma mãe solteira? Nós temos bastante na nossa sociedade, e isso por N motivos sociais, que não vem ao caso ficar aqui discutindo. O reconhecimento da necessidade de uma tutela jurídica dessa família monoparental é um imperativo de sua importância, que passou da situação dessa relação socialmente reprovado, como era antigamente, a um núcleo familiar prestigiado constitucionalmente, conforme vimos lá no artigo 226, em seu parágrafo 4º. De fato, não é um dos maiores viagens históricas para a gente constatar, como notadamente a gente verifica hoje, que a mãe solteira ela era destinatária de uma visão preconceituosa, que o pai solteiro ele era tido como uma visão preconceituosa, que quase a equiparava com os párias sociais. Hoje em dia não se tem, felizmente, essa visão. E as estatísticas atuais nos revelam que há um outro fenômeno de confusão que dificulta a compreensão desse fenômeno monoparental. E aqui eu faço novamente uma remissão a Bauman. Quem já acompanha as minhas aulas sabe que eu gosto bastante do filósofo Bauman, Zygmunt Bauman. E Zygmunt Bauman traz um conceito de fluidez. E é o que eu falo aqui. Essas estatísticas atuais, elas se revelam um fenômeno de confusão que dificulta essa compreensão dessa questão da família monoparental, advinda da fluidez. E, com efeito, trata-se de uma situação frequentemente transitória, que ou se encaminha para uma nova união, que gera assim uma família que é tida como parte da doutrina denomina de família recomposta, ou até mesmo uma guarda autônoma dessas crianças. Apesar da progressão que tem ocorrido, a monoparentabilidade ela não está em vias de se tornar um estado mais autônomo que já tivemos. Nesse sentido, é importante a gente sublinhar que cerca de 64% dos primeiros episódios monoparentais, eles terminam em uma união livre ou legal, que em mais dessa metade desses índices ocorrerá em um prazo inferior a 4 anos. Essa transitoriedade ou até mesmo dinamicidade, como pretendem chamar alguns doutrinadores, é um dado que não se pode ser desprezado, pois em que algumas dessas situações é dominante, em outras, contrariamente, ela é de forma excepcional, que ela impossibilita a conclusão de cunho genérico que poderiam até mesmo comprometer a apreensão mais integral desse fenômeno. Por isso, e até mesmo com razão, existe o entendimento de que se manifesta de uma forma mais cautelosa, que apesar dessa multiplicação e da qualidade dos estudos, as situações de monoparentalidade são de difícil apreensão, notadamente em suas relações no contexto familiar,
Por isso que sempre que devemos verificar com uma certa incredulidade esses dados que são apontados constantemente por pesquisas. Assim, esse caráter majoritariamente transversal dos trabalhos não informa sobre o fato de ser a monoparentalidade um estado transitório ou se é um estado durável e que nos encaminha de formas de cunhos biográficos ou até mesmo de encadeamentos de umas novas formas familiares. A dinâmica da relação da família monoparental, ela pode se encaminhar em direção da construção de uma nova família, como também em direção da recomposição entre os núcleos familiares diversos, o que se tem gerado um vivo interesse de estudos pelos pesquisadores ou até mesmo pela opinião pública. A profusão desses núcleos familiares estáveis ou até mesmo temporários que se enquadram nesse conceito doutrinário de família monoparental, ele demonstra a importância social de conhecimento do Instituto e também no sentido de inclusão desse texto constitucional. E compreendida a importância social da tutela jurídica da família monoparental, que nós tratamos agora, com essa internalização do seu sentido, a pergunta que não quer se calar é a seguinte. Deixa eu beber minha água que eu já faço para vocês. Por que que a proteção constitucional não foi além desse núcleo? E a resposta, talvez uma das respostas, é o seguinte. Isso porque a preocupação expressa desse constituinte limitou-se à família decorrente do casamento e da união estável, acrescendo a família monoparental, talvez devido à importância ou até mesmo à frequência de sua ocorrência nas décadas anteriores nas quais vivemos. Todavia, existem outras modalidades de entidade familiar, quase ou até mesmo tão frequentes como a família monoparental, que não merecem uma menção expressa do legislador constituinte e sem sequer uma justificativa razoável sobre o ponto de vista jurídico ou social. Contudo, há outras situações, inclusive análogas à família monoparental, que merece proteção. Poderíamos, inclusive, chamar uma delas de família monoparental atípica. Se é certo que a família monoparental típica é aquela que é constituída exclusivamente por um dos pais e seus filhos, não seria surpreendente se eu falasse, por outro lado, que deixar de considerar uma família monoparental, ainda que diante de uma interpretação extensiva, um grupo que é composto por um ascendente, em grau superior ao do pai e a da mãe. Por exemplo, que eu trouxe aqui para vocês, o avô ou a avó, com seus respectivos descendentes. Ora, conservando o núcleo, todas as características básicas de afetividade, publicidade, estabilidade, que são inerentes à entidade familiar, qual seria o sentido de se negar a ele o título de uma família monoparental? Ainda que seja de forma atípica, como eu estou trazendo para vocês, meus queridos alunos. Uma vez que os avós, em situação como tais, eles acabam assumindo o papel dessa figura de parental originária. Lamentavelmente, foi desaparecida uma situação concreta. E aqui eu passo para o nosso próximo tópico, que é o tópico da tutela jurídica, em que, pese essa existência de uma previsão constitucional expressa da família monoparental, o fato é que não dispõe ainda que de um diploma normativo regulador próprio com um detalhamento de uma disciplina jurídica, como existe nas famílias decorrentes do casamento ou até mesmo de uma união estável. Obviamente que, reconhecida a situação de entidade familiar, todas as regras de direito de família lhe são aplicáveis, não sendo possíveis se fazer qualquer discriminação ou um tratamento diferenciado. Assim, nessas relações parentais, incidem todas as regras que são aplicáveis ao casamento,
tais como a união estável. Notadamente, as referentes a essa questão de parentesco ou mesmo de exercício do poder familiar. E dessa forma, não é pelo fato de haver somente um ascendente, o pai ou a mãe, que deverá qualquer diminuição nesse poder familiar, o qual será plenamente exercido sem qualquer limitação por um desses pais, por um dos pais, seja o pai ou a mãe que configura essa família monoparental. E merece um destaque aqui também, inclusive o tratamento que se dá para o bem de família dessa entidade monoparental. A tutela jurídica do bem de família, inclusive na fórmula da súmula 364 do Superior Tribunal de Justiça, súmula, anotem aí, 364 do STJ, se estende ao imóvel cuja titularidade é de pessoas solteiras, separadas ou viúvas. Trata-se de uma homenagem até mesmo do Instituto do Direito Constitucional da Moradia, que é explicitado lá no nosso artigo 6º da Constituição Federal. E nessa linha é evidente que está garantida também a proteção ao imóvel residencial da família monoparental. Tanto por esse fundamento de uma razão de tutela jurídica do bem de família, como por óbvio, por ser a família monoparental uma entidade familiar devidamente protegida constitucionalmente, com base lá no artigo 226, no seu parágrafo 4º. Aqui avançando para o nosso terceiro e último tópico, que é o tópico da extinção da família monoparental, como que se dá, meus queridos alunos? No caso de morte do genitor ou até mesmo da genitora, ou de todos os filhos ali dessa família monoparental, os irmãos que sobrevivem ao falecimento desses pais, opera-se a sua extinção, como até mesmo um núcleo de família específico. Ainda que seja designado um tutor ou uma pessoa responsável por esses filhos menores, basicamente não há que se falar em família monoparental, ainda que se possa classificar esse núcleo subsistente como uma outra modalidade de entidade familiar. Também desaparecerá essa família monoparental quando os filhos constituam um novo núcleo familiar, permanecendo sozinho o ascendente. E sem falar que ali haverá uma constituição de uma nova família. E dessa mesma forma, por fim, extingue-se também a família monoparental, obviamente quando esse ascendente, que é solitário, ele constitui um novo relacionamento, ocupando esse novo cônjuge ou esse companheiro o papel vago nessa bilateralidade parental, ou até mesmo quando ocupar a nova cônjuge ou a companheira, esse papel que está ali vago nessa questão da ascendência, da parentalidade. Ok? Bom, era isso que eu tinha para conversar com vocês até agora sobre a família monoparental. Se você acompanhou esse vídeo até aqui e gostou, eu peço que vocês cliquem no botão curtir ou também que vocês cliquem no botão de se inscrever no meu canal, caso você ainda não esteja inscrito. Bom, eu agradeço mais uma vez a visualização desse vídeo, espero que tenha sido satisfatório, espero que tenha acrescido conteúdo para vocês. Qualquer dúvida pode colocar aqui nos comentários, pode entrar em contato comigo através do WhatsApp, de e-mail ou através do Moodle, que é da plataforma oficial da FACAP. Amanhã a gente volta com a nossa aula 23 e 24, que a gente vai tratar dos alimentos e da união homoafetiva, tá bom? Até a próxima, obrigado e vamos em frente. Valeu!